Boa noite, pessoal. Vamos dar início aí às nossas aulas de Química nessa modalidade à distância. Espero que esse tempo de coronavírus passe logo para a gente voltar a se ver, certo? Enquanto isso, a gente vai fazendo essas aulas. Primeiro, gostaria de dizer que essas aulas vão sofrer algumas mudanças ao longo do tempo, né? Sempre no intuito de melhorar. Hoje não vai aparecer a minha imagem aqui no canto superior da tela, porque a minha webcam ela não está funcionando, eu só descobri isso hoje. E eu preciso comprar uma outra webcam, tem que ser pelo Mercado Livre, porque não tem webcam aqui na cidade. Tá bom? Então, algumas aulas eu vou gravar ao vivo, pelo aplicativo do Zoom, vou tentar essa ferramenta. Outras eu vou gravar aqui com os slides. E mesmo essas aulas gravadas, elas também serão ao vivo, porque eu não vou editar, então possíveis erros podem aparecer, tá bom? Já faz muito tempo que a gente não se vê. As três primeiras aulas que a gente teve, a gente definiu então que a química ela é a ciência que estuda a matéria, suas propriedades, as transformações e a composição da matéria. Então a gente falou sobre algumas propriedades da matéria, né, propriedades gerais, e propriedades específicas também, né? Propriedades gerais, por exemplo, como massa, toda matéria ela tem massa, ela tem volume, não pode ser penetrada, e também de algumas propriedades específicas, por exemplo, temperatura de fusão, temperatura de ebulição e a densidade. Vamos só relembrar aqui que matéria é tudo que existe, né, pessoal? É tudo que tem massa e tem volume, ou seja, ocupa lugar no espaço. Então, vai desde as coisas que a gente enxerga até as coisas que a gente não enxerga, como um vírus, uma bactéria, um fungo, alguma coisa. Tá bom? Bom, vamos dando continuidade então, falando sobre a matéria. Nós vamos ver um pouco hoje sobre a composição da matéria. Então, nós temos a matéria pode ser formada por uma substância pura ou ela pode ser formada por uma mistura. Tudo que existe, pessoal, é formado por átomos. Então, a gente vai falar melhor sobre os modelos atômicos nas próximas aulas. Mas tudo que existe é formado por átomos. Então, os átomos eles têm a capacidade de se combinar para formar diferentes moléculas, tá? E um conjunto de moléculas iguais formam o que a gente chama de substância pura, tá? E uma substância pura, ela pode ser simples ou pode ser composta. E o conceito aqui é bem tranquilo. Por quê? Se os átomos eles podem se combinar, e aqui a gente vai adotar o modelo de Dalton, que é o modelo de esferas. Então imagina que cada átomo é uma esfera dessa aqui, ó. Tá? Se os átomos eles podem se combinar, eu posso ter a combinação dos mesmos átomos, ou seja, de átomos do mesmo elemento químico. E aí, se eu tenho a combinação de átomos de um único tipo de elemento químico, isso é uma substância simples, porque é formado por um único elemento químico. Agora, se eu tenho a combinação de átomos de diferentes elementos químicos, né, mais de um tipo, olha aqui, então eu tenho uma substância composta. Então, por exemplo, substâncias simples, gás hidrogênio, H2. Por que H2? Porque a molécula de gás hidrogênio é formada por dois átomos de hidrogênio. O2, gás oxigênio, é formado pela combinação de dois átomos de oxigênio. O3, gás ozônio, é formado pela combinação de três átomos de oxigênio. Vocês perceberam que o mesmo elemento químico, que é o oxigênio, ele pode formar diferentes substâncias simples? Por exemplo, gás oxigênio e gás ozônio. Qual é a diferença? É a quantidade de átomos. O gás oxigênio tem dois átomos, enquanto o gás ozônio tem três átomos. Quando isso acontece, esse fenômeno é chamado de alotropia. O que é alotropia? Átomos de um mesmo elemento químico que podem se combinar de maneiras diferentes. E aí ele pode formar diferentes substâncias simples. É o caso do oxigênio, é o caso do enxofre, do fósforo e principalmente do carbono. Nós vamos falar melhor sobre a alotropia nas próximas aulas, tá? Mais para frente. Bom,
Substâncias puras compostas, obviamente, então, é formado por mais de um elemento químico. Aqui a gente tem o caso, por exemplo, da amônia, NH3, a água, H2O, então dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, gás carbônico, CO2, então um átomo de carbono e dois de oxigênio. Isso são substâncias compostas. Tá? Então, substância pura pode ser simples ou composta. Agora, se eu tenho, por exemplo, água misturada com amônia, então eu não tenho uma substância simples, pura, nem composta. Eu tenho uma mistura de substâncias, né? E uma mistura, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Homo vem de igual. Misturas homogêneas apresentam um único aspecto, uma única fase. Essas misturas são chamadas de soluções. Por exemplo, água e álcool. É uma mistura de água e álcool apresenta um único aspecto, uma única fase. Não consigo enxergar o álcool separado da água. A mesma coisa acontece com o sal de cozinha dissolvido na água. Eu não consigo enxergar o sal de cozinha dissolvido na água. Eu consigo enxergar aqui um único aspecto. Tudo aqui parece água para mim, e aqui também. Então, isso é uma única fase, portanto, isso é uma solução. Isso não acontece quando eu coloco água e óleo. A água e o óleo não apresentam aspecto uniforme. Apresenta aqui um sistema com mais de uma fase, um sistema polifásico. Neste caso, um sistema bifásico. O óleo é uma fase e a água é outra fase. Fase é cada aspecto que eu consigo enxergar. Então, portanto, duas fases. Tá bom? Isso é uma mistura heterogênea. Esse mesmo conceito vale para um sistema. Um sistema é uma porção limitada da matéria escolhida como objeto de estudo. Então, o sistema pode ser um copo com água e álcool, um copo com água e óleo, enfim, isso é um sistema. E também um sistema pode ser homogêneo ou heterogêneo e é o mesmo conceito de mistura. Vamos ver aqui, por exemplo, um sistema homogêneo, né? Apresenta aspecto uniforme. O ouro 18 quilates é um exemplo de sistema homogêneo sólido. O ouro 18 quilates é uma mistura de 75% de ouro e os outros 25% de prata ou cobre, certo? Isso é um sistema homogêneo. Eu não consigo enxergar a prata separado do ouro, né? Água e açúcar dissolvido, sistema homogêneo. O álcool hidratado, o álcool 70, que está sendo tão concorrido, não encontra no mercado para comprar, né? O que é o álcool 70? Ele desinfeta, ele elimina o vírus Covid-19. Esse álcool 70 é uma mistura homogênea, um sistema homogêneo formado por 70% de álcool etílico em volume e os outros 30% água, por isso álcool hidratado, né? E todo sistema gasoso, pessoal, olha aqui, ó, observação, todo sistema gasoso é um sistema homogêneo, porque eu não consigo enxergar os gases separados. Um exemplo é o ar atmosférico, né? Quando eu olho para o ar atmosférico, nem consigo enxergar o ar atmosférico. Então, todo sistema gasoso é um sistema homogêneo. Sistema heterogêneo, obviamente, apresenta diferentes fases, mais de uma fase. Por exemplo, a água e o óleo, a gente já falou. A água e o gelo, olha aqui, ó, observação. Água e gelo é um sistema heterogêneo. Ah, mas o gelo também não é água? Sim, gelo e água líquida é a mesma coisa, só que o gelo é água sólida. Então aqui, olha que interessante, eu tenho um sistema heterogêneo formado por duas fases, que é a fase sólida e a fase líquida, porém um sistema heterogêneo formado pela mesma substância, que é a água. Aqui eu tenho um sistema heterogêneo formado por água e areia, e isso aqui, ó, cai bastante no vestibular, muito importante, que é o granito. O granito é um mineral, ele é formado por três diferentes minerais, que é o quartzo, feldspato e mica. Então eu tenho três diferentes fases. Então esse é um sistema trifásico heterogêneo, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Essa é a aula de hoje. Depois eu vou disponibilizar mais coisas para vocês, tá bom? Abraços e até mais.